Boa noite a todos, espero que tenham tido uma excelente semana. Convido a se inscreverem em nosso canal, aqueles que ainda não forem inscritos, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos, indicar para amigos, parentes, conhecidos, chamar para participar das nossas atividades. Todas as segundas-feiras, como já sabem, nós temos o Evangelho no Lar, que é esse nosso momento em que a gente fala sobre o Evangelho de Jesus e aproveita para fazer a limpeza no nosso lar, essa asepsia no nosso lar, junto com os nossos familiares, nos aproximarem mais do Cristo, dos benfeitores, da espiritualidade amiga, enfim. Também todas as terças-feiras nós temos essa atividade, mas ela é apenas de forma presencial, lá no nosso centro espírita, para aqueles que ainda têm dificuldade ou não tem como realizar esse Evangelho na sua casa e preferem realizar de forma presencial. Nós temos também, posteriormente ao Evangelho no Lar, nós temos a irradiação, que é uma atividade que ela é tanto presencial quanto online. Aqueles que já estiverem lá para realizar o Evangelho no Lar podem ficar para participar também da irradiação. Mas caso você não tenha ido para o Evangelho no Lar, pode fazer a irradiação de forma online via YouTube. Você pode ver à distância de qualquer lugar do Brasil e do mundo. É uma atividade que pode participar pessoas de todas as religiões. É um momento de doação, de vibração, principalmente nesse momento em que nós precisamos tanto de boas energias, tanto de boa vibração, para que os benfeitores, aqueles espíritos amigos, Deus, Alá, seja lá qual for a sua crença, possa utilizar essa energia do bem, essa energia de amor, para auxiliar aqueles nossos irmãos que necessitam, irmãos encarnados e desencarnados. Essa utilização da energia, ela não é direcionada, é a cargo dos benfeitores. A gente apenas disponibiliza essa energia para eles, essa oração, e eles utilizam da melhor forma possível. Até porque eles sabem mais onde utilizar do que a gente, que muitas vezes faz oração, mas não sabe exatamente para que a gente está fazendo. Então, nós temos também, todas as quintas-feiras, a nossa reforma íntima já editada. A reforma íntima ela acontece todos os sábados, das 15 às 17 horas, de forma presencial, aqueles que lá estiverem em nossa casa, como também aqueles que assistem pelo YouTube, pelo nosso canal aqui do YouTube. Convido a todos a participarem dessa atividade, é uma atividade bastante preciosa para nossa interiorização, para nossa transformação moral, para nossa transformação espiritual, para aqueles que querem galgar um pouquinho mais do conhecimento do Evangelho de Jesus para a sua autotransformação. Então, são feitos os nossos convites, vamos dar início no nosso Evangelho. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade do esclarecimento dos seus evangelhos a respeito das leis de Deus, que possamos interiorizá-lo em nossos corações, que possamos gravar essa mensagem no fundo das nossas almas, para conseguirmos extrair dela o máximo de experiência para nossa evolução e a nossa transformação moral, que a cada dia, a cada momento, a gente possa um pouquinho mais nos aproximarmos de Deus. Convidamos a equipe espiritual responsável por essa atividade do Evangelho no Lar do SESB, Centro Espírita Ceareiros do Bem, para conosco estarem neste momento, auxiliando-nos na intuição, na inspiração, que não saia da nossa boca nada que não esteja condizente com os ensinamentos de Jesus nas bases do Espiritismo. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera dos lares que nos assiste, a estarem conosco na realização deste Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 49, a Jornada Redentora. Uma lição muito significativa para nós,
porque é a penúltima lição deste nosso livro, Jesus no Lar. Iniciamos o próximo livro, posteriormente à última lição, que se dá na próxima segunda-feira, e o próximo livro será, então, Alvorada Cristã, para aqueles que querem adquirir o livro, ter contato com o livro antes da nossa entrada, propriamente dita, nos evangelhos. Convido a irem já estudando, se familiarizando mais com essa obra, que muito nos agrada também. Vamos dar início, então. A Jornada Redentora. Aberta a doce conversação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e exclamou: Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva, à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhe da profundeza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adorava o Supremo Senhor. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurado que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhe afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se previamente à disciplina apontada e, depois de 4 anos de meditação, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejum e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Acentuou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo. Vagueou dias e noites, em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirou-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre. Foi aprisionado por um ladrão, que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o remeteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito de perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituiu-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas
atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe ferira a inocência, encontrou vastíssima oportunidade para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de luta e provas, das quais quase sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos, alcançando o conhecimento apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância. É compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreender o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condição de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Essa lição nós vamos tratar de um tema bastante importante para nós, que já vem descrito no próprio título, a jornada redentora, a nossa jornada, a redenção, a nossa jornada, a evolução, a nossa jornada ao encontro com Deus. Então, aberta a conversação da noite em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará a nossa jornada pelo reino divino? Então ela buscava saber como que vai acontecer a nossa jornada pelo reino divino. E o Cristo, então, pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se a trevas, à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Nós, muitas vezes, ainda nos encontramos cegos de nascenças. Ainda somos cegos. Espiritualmente falando, até indico, tem em nosso canal a palestra Cego de Nascença. Lá vai ter uma abordagem transpessoal bastante interessante a respeito desse cego de nascença e o seu significado ao nosso espírito. Aconselho a todos que quiserem se aprofundar mais no assunto a assistirem uma palestra muito bonita. Nós, então, ele coloca aqui que esse grupo de pessoas se encontravam cegos de nascença, ou seja, já nasceram daquela condição cegos, porque não enxergavam a verdade, a lei de Deus, não enxergava ainda a verdade. E eles habituaram-se naquela escuridão e já estavam então acostumados a serem cegos, não sabiam nada de diferente, para eles aquilo era o normal, a escuridão, aquela miséria.
e aquele local em que eles viviam. Quando então, né, iluminado irmão de raça, por lá passou e falou-lhe da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Senhor. Então, sempre existirá para nos auxiliar pessoas que já saíram dessa escuridão e que já se encontram iluminados por esse conhecimento. Eles já tinham a visão, já tinham a compreensão. Então, esse irmão iluminado levou aqueles que ainda não tinham esse conhecimento para também se iluminarem, também se auxiliarem a sair dessa cegueira. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. Interessante porque a gente sempre se lastima da nossa condição de inferioridade. Quando a gente vê que algo sublime é possível, existe, que a gente tem lapsos da verdade, a gente acha ela maravilhosa. Mas nem todos nós ainda estamos aptos, assim queremos, a ir em busca dessa verdade. Então o vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável ser cego eternamente, se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumados nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. Então, sempre que a gente quer sair dessa escuridão, dessa cegueira, nós temos que abdicar, que renunciar, que abrir mão da nossa inferioridade, dos nossos hábitos, das nossas crenças, dos nossos maus pendores. E para isso nós necessitamos de disciplina de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A maioria dos ouvintes, conhecendo as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhe afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Aqui é interessante a gente analisar, porque muitas vezes, mesmo aqueles que têm conhecimento, que têm lapsos dessa verdade, que verificam a existência de uma verdade, eles nem sempre estão ainda dispostos, estão ainda em condições, no momento, de renunciarem à sua vida, às suas crenças, às suas ilusões, para em busca dessa verdade. E aí vão colocar isso a culpa dos antepassados. Ah, todo mundo faz, então eu faço. Ah, eu vejo todo mundo furando o sinal vermelho, por exemplo. Então eu vou furar também, porque se todo mundo faz, eu também faço. Não é isso que a gente está acostumado a dizer? O todo mundo faz. Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, então eu também faço assim. Justificar os nossos erros pelos erros dos outros. E acha que nessa justificativa a gente vai estar menos eximido pela nossa culpa, isso vai nos aliviar de alguma forma ou vai nos auxiliar de alguma forma. Então, nem todos ainda estão aptos para esse conhecimento, para essa verdade. E a gente também tem que respeitar. Um deles, porém, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Mas sempre vai ter um que já moço, de pensamento, de sentimento, não está enrijecido nas suas crenças, nos seus conceitos, na sua forma de ver a vida. Ele está novo ainda, está moço, está aberto a coisas novas, a conhecimentos novos,
a conhecer coisas ainda não, o seu orgulho não dominou a ponto de ele achar que sabe tudo e não precisa conhecer mais nada. Ele está ainda disposto a experimentar, a acreditar no que outros vão trazer de informação. E ele acreditou que se ele aplicasse o método que esse vidente trouxe a todos, ele conseguiria, ele teve fé e ele foi. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas. Então ele empregou a disciplina de si mesma, de abstinência das próprias inferioridades, de variados prazeres de naturezas inferiores. Então ele absteve-se das coisas mundanas apontadas. E depois de 4 anos de meditação, trabalho incessante e observação pessoal da lei, com jejum e prece, obteve a visão. E aqui é bastante interessante a gente pontuar, porque verificar que é necessário uma virtude muito, se a gente analisar, muito importante em tudo na nossa vida, a paciência. Porque a gente acha muitas vezes que a gente conheceu uma religião e que os nossos problemas vão ser resolvidos, que a gente agora tem contato com o Pai e que a gente já então é santo. E aqui esse moço mostra pra gente que a saída dessa cegueira, que o início dessa jornada agora redentora com Cristo, porque até então caminhava-se pela escuridão, pelas coisas do mundo, vou levar a vida como a vida me levar, agora ele já está disposto a caminhar com Cristo. E essa caminhada exige dele o que a gente tanto fala, que é a reforma interior. Nada mais é do que a transformação moral, a lapidação moral do nosso ser. E ele aqui, então, aplica essa disciplina por 4 anos. Apenas depois de 4 anos, com bastante meditação, análise da sua vida, meditação, trabalho incessante, trabalhando, observação pessoal da lei, jejum, prece, obteve a visão. Olha quantos itens são necessários para que a gente consiga sair da nossa visão, da nossa escuridão, a escuridão do nosso ego, do domínio do nosso ego ainda, de acreditar que a gente é tudo aquilo que a gente acha que é, que o nosso ego é o nosso Deus. Então a gente precisa de tempo para nos lapidarmos, de tempo para nos transformarmos, de tempo com bastante disciplina, com bastante jejum dos pensamentos, sentimentos, dos hábitos, prece para nos dar força, coragem, resignação, paciência, meditação das leis de Deus e observação pessoal. Porque nesse instante essa transformação ela é pessoal, ela é eu comigo mesma. Isso acontecerá individualmente. Então, finalmente ele obteve a visão e quase enlouqueceu de alegria. Sempre quando a gente começa a ver a verdade, a gente tem o êxtase de ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa. Mas então a gente necessita dar início da nossa caminhada com Cristo. Em êxtase, contemplou os companheiros. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está em êxtase pelo novo acontecimento, pelo novo conhecimento? A gente quer compartilhar. E ele aqui contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele, porque essa experiência que ele teve, que ele obteve, ela é pessoal, ela é individual. Toda experiência espiritual que você tiver vai ser importante para você. É como um sonho. O sonho ele tem significado para aquele que sonha,
Mas muitas vezes, se eu contar um sonho para uma pessoa desconhecida, para uma outra pessoa, ele não vai ver o sonho da mesma forma que eu, porque as emoções impregnadas naqueles acontecimentos, a emoção da minha experiência, ela é minha, ela é única, ela é intransponível. Eu não posso passar aos outros as minhas experiências espirituais. Por mais que eu tente, sempre vou empobrecer essa experiência quando eu tentar transmitir. E quase sempre as pessoas não enxergando, não tendo aquela experiência como eu, eles não vão reagir como eu, em êxtase, mas sim vão fazer como fizeram aqui. Não obstante ser tomado por demente, ele foi tomado por ser louco, demente, desacreditaram dele, disseram que ele enlouqueceu por contar a experiência que ele teve. E muitas vezes, se a gente tem uma experiência espiritual, e às vezes a gente vai contar para alguém que uma crença, um conceito diferente do nosso, vai nos conceituar como loucos mesmo, como dementes, porque é uma forma diferente, eles não vão compreender a nossa experiência da mesma forma que a gente. Então a experiência espiritual, ela é sempre individual, que a gente tenha sempre isso em mente, para a gente não se decepcionar com a reação das pessoas, que não vai ser a mesma que a nossa. Pode ter certeza. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo. Ele então recobrou, ele começou a enxergar, mas ele não sabia ainda para o rumo que ele iria, não sabia o que fazer. Vagueou dia e noite em estado aflitivo, porque estar num estado que a gente não conhece, isso nos aflige. Estar em contato, mesmo com coisas boas, desconhecidas para nós, é um terreno inabitável por nós. Então, tira de nós qualquer chance de controle, é algo que foge a nós, foge ao nosso controle, foge a nós sabermos o que virá, o que acontecerá. Isso nos causa, sim, aflição pela nossa ignorância do que vem, do novo que vem. Então, muitas vezes, até algumas pessoas que ainda não estão disciplinadas neste novo conceito do bem, nessa visão, por não conseguir transpassar esse estado aflitivo, às vezes volta pelo medo de não conseguir saber exatamente como vai acontecer daqui para frente. E é interessante que todos nós passaremos por esse estágio. Atacado por lobos e víboras, em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, ele era inexperiente, até que em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo, cavado na rocha, para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reforçando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. E aqui ele nos mostra que esse servo, esse ex-cego, ele ainda não se encontrava iluminado, mas já possuía uma transformação. Todo aquele que é tocado pelo conhecimento do Evangelho,
ele se transforma. O conhecimento, ele entra dentro de nós e ele nos modifica. Foi dito isso numa reforma íntima, e como eu não sei exatamente a lição, mas eu aconselho assistirem as últimas reformas íntimas, que elas estão falando também um pouco sobre esses assuntos. E aí, para vocês se inteirarem mais, eu aconselho a assistirem. Caso queiram se aprofundar, será muito precioso para o conhecimento de todos. E lá ele então diz que quando a gente recebe esse conhecimento, que quando Jesus transmitia os seus ensinamentos àqueles que o ouviam daquela época, era mais do que uma simples história. Era como se viesse carregado também de experiências, era tão profundo aquele contato com aquele conhecimento, com aquela claridade do Evangelho, que a pessoa era impossível tornar-se a mesma de agora em diante. Então, quando nós formos tocados pelo Evangelho de Jesus, nós não seremos os mesmos. Quando ele realmente adentrar no imo do nosso coração, no imo do nosso ser, na nossa essência, na nossa centelha divina, nós não conseguiremos mais ser as pessoas que nós éramos antes deste conhecimento. Nós nos modificamos. Já não conseguimos mais pensar, ter as mesmas reações, a mesma forma de ver a vida de antes. E essa mudança, muitas vezes, vai ser percebida pelos nossos familiares, pelas aquelas pessoas mais próximas a nós. Essa transformação, essa mudança. E nem sempre vão concordar, vão acreditar, vão ver com bons olhos. Mas nada mais convence do que o exemplo. Não basta que eu saiba, eu tenho que agir conforme os ensinamentos. E esse malfeitor, então, libertou esse nosso irmão, esse ex-cego, esse servo, porque na bondade das suas ações, ele tocou aquele que era o seu malfeitor até então. Iluminou pelo seu exemplo, pelo aquilo que ele havia se transformado pelo conhecimento. Não com palavras, mas com as suas ações. Que bonito, né? Emancipando de novo o crente fiel, recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Ele tinha uma fé e uma coragem muito forte. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. A força do exemplo, a força da moral, das ações. Ele tinha tamanha confiança na lei divina, tamanha confiança na bondade de Deus, de querer alcançar esse local, esse templo, que ele mesmo no momento em que ele se encontrava
de uma forma injusta, podemos assim dizer, ele não agiu de violência para se defender, ele não agiu de revolta pela condição injusta que ele se encontrava. Pelo contrário, ele aproveitou aquele momento para ele trabalhar, para ter boa vontade, para ter amor, para ter tolerância, e acabou sensibilizando as autoridades. Ele trabalhou as suas virtudes, mesmo no momento em que era considerado um criminoso, no momento em que injustamente foi trancafiado em uma prisão. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguia na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais quase sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar ao Supremo Senhor. Depois de 20 anos de caminhada, depois de um longo tempo de caminhada. Então, se você, meu irmão, iniciou recentemente a sua caminhada, não desanime, não seja precipitado, não queira ainda colher os frutos daquilo que você ainda não plantou. Tenha paciência, faça a sua parte por você, que daqui a algum tempo você colherá os frutos daquilo que plantou. Não tenha precipitação. Confie em Deus, que você conseguirá alcançar o monte do seu coração. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Então, essa caminhada que Jesus estava nos narrando é a caminhada que cada um de nós fará rumo à nossa evolução. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego, ou seja, termos a humildade de reconhecer a nossa ignorância, a nossa cegueira às leis de Deus, a nossa falta de sensibilidade, a nossa falta de preparo, falta de conhecimento. Para nós entrarmos em contato com esse conhecimento, é necessário a humildade. Aquele orgulhoso, aquele vaidoso, não vai conseguir adentrar nesse caminho rumo à visão celestial se não se deixar despir-se dessa soberba, do seu ego, e então ter consciência de que não sabe tudo, precisa daqueles que sabem mais. Como aqui esse cego teve um irmão que sabia mais e o auxiliou. Nós necessitaremos dos nossos benfeitores, de Jesus, do nosso Mestre. Então, o que ele nos disse? Tenhamos humildade para conseguir compreender e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Então, quando já verificamos que somos cegos, somos humildes agora necessitaremos aplicar tudo que a gente aprendeu de conhecimento nas nossas próprias vidas, na nossa família, na comunidade em que a gente vive, onde quer que estejamos. Aplicar a nós, os remédios indicados no mandamento divino, porque nós somos os primeiros doentes. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância. Então não nos deixamos nos perder, que nós nem sempre seremos aclamados. Aliás, nunca seremos aclamados. Quando você começar a evoluir, começar a se transformar, a se modificar, primeiro vão ver as zombarias. Ah, você
Parou desse comportamento? Até ontem você fazia as cobranças, as zombarias daqueles principalmente que estão próximos a nós, que sabia dos nossos erros, dos nossos crimes pretéritos cometidos por nós mesmos, contra nós mesmos, alguns deles. E eles então nos zombarão desse conhecimento, porque ainda se consideram também, se estão na posição de ignorância. Ainda não compreendem esse conhecimento em profundidade. É compelido a marchar por si mesmo. Ou seja, por mais que Jesus veio e nos deu conhecimento, os nossos benfeitores nos auxiliam na intuição das lições, na inspiração, cada um vai ter que fazer a sua parte. Cada um vai ter que estudar aquilo que necessita, cada um vai ter que marchar, tem uma parte que compete a Deus realizar e tem outra que compete a nós. Deus nunca falha na parte que lhe compete. Nós podemos falhar. Então, vai ter que marchar por si mesmo, não pelo outro. Não quero evoluir ou me transformar por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do meu pai, da minha mãe, ou por causa de não sei quem. Não, por si mesmo. E sozinho quase sempre. Muitos de nós quase sempre iniciamos essa jornada evolutiva, essa nossa transformação sozinho. Pode ser que só você da sua família consanguínea, da sua família matriz, tenha esse tipo de conhecimento, esteja se modificando por ele. E isso quase sempre vai acontecer. Jesus também, dentro da sua família, era tido como louco pelos seus irmãos. Envergonhavam-se dele perante a sociedade, porque ele tinha um comportamento diferente daqueles. E muitas vezes o que é diferente incomoda, mesmo que seja bom. Porque aqueles que ainda não estão na condição de fazer esses atos nas suas vidas, se sentirão incomodados pela culpa que carregam na sua consciência, no seu inconsciente. É compelido a marchar sozinho, quase sempre, do escuro vale da terra, na terra onde nos encontramos reencarnados, para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente. Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que nos aparecem para servir, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Então este vai ser o nosso momento crucial. E é importante aqui frisar, porque ele coloca aproveitando todos os momentos para servir indistintamente, ou seja, a todos que chegaram à nossa frente. E aos nossos inimigos e perseguidores. Ele aqui está nos afirmando que essa nossa jornada espiritual nos trará inimigos. Muitas vezes os nossos próprios inimigos, aqueles que nós fizemos mal anteriormente pelas nossas ações equivocadas do pretérito e que agora vêm cobrar de nós se realmente estamos modificados ou não. E os nossos perseguidores, aqueles que ainda não compreendem a nossa evolução, nossa pessoal e do Cristo. Então teremos inimigos e teremos perseguidores. E o que nós temos que fazer por eles? Servi-los, auxiliá-los. Quando o seguidor do bem compreender o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade. Então, sem reclamações, sem inaceitações das condições em que a gente se encontra, porque muitas vezes não são as condições melhores, mas são aquelas que a gente necessita passar, são as experiências que nós temos condições de passar, que nós precisamos para a nossa evolução. Mas a gente tem que passar com resignação, com uma alegria, sem reclamações, porque isso denota que nós ainda estamos imperfeitos
não estamos compreendendo a justiça divina. E sem censura, sem julgar, sem falar daquilo que os nossos irmãos estão passando, das experiências dos nossos irmãos, somente denunciam a inferioridade. Então, estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo. Porque todos nós alcançaremos, um momento ou outro. Mas se a gente quer, sem perda de tempo, isso, vamos ter que ser essa lição. A jornada redentora. Porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesma, a disciplina de si mesma, do seu próprio ser, do trabalho incessante pela paz de todos e a alegria de todos. Ou seja, para a minha evolução, para a minha transformação e também aos meus irmãos, aqueles que já se iluminaram, aqueles que já se transformaram, então auxiliarão aqueles que ainda estão na escuridão, ainda estão cegos, ainda estão na ignorância, para que todos então alcancem essa paz e essa alegria. Eu espero que essa lição sirva para nos apaziguar o espírito e também nos, de certa forma, analisar se estamos tendo essa coragem que esse servo aqui teve, que é necessário coragem para que nós consigamos a transformação de nós mesmos. Tem até a virtude desconhecida, que é a coragem, que nós falamos em um dos evangelhos, e que essa virtude que a gente mais tem que ter em mente, porque ela vai fazer com que nós nos movimentemos. É essa coragem de evoluir, de, apesar das aflições do desconhecido, do medo, da insegurança, de não saber o que será do novo, ter a coragem de arriscar. Porque se veio de Deus, de Jesus, dos seus ensinamentos, é porque é o melhor para nós. Mas esse momento dessa caminhada com Jesus, ele também é individual e pessoal. Se você já está nessa caminhada, parabéns, siga firme. Firme-se em todas as virtudes que foi falado ao longo desse evangelho, para nos conscientizar da nossa condição em que nos encontramos, mas também para nos auxiliar a ver algo além do nosso espírito, para nos potencializar essa coragem de utilizar aquilo que a gente já tem, de virtude, de dons adquiridos, para transformar esses dons em nosso benefício de todos os nossos irmãos. Vamos então finalizar com a nossa oração. Benfeitores amigos, gratidão pela oportunidade do Evangelho, pelo auxílio que foi nos dado durante esse aprendizado, que possamos também colocá-lo em prática nas nossas vidas. Então pedimos o auxílio daqueles que sabem mais, dos nossos benfeitores, para todos os dias e todas as oportunidades que nós tivermos, colocar em prática esse conhecimento na nossa jornada redentora de nós mesmos. Convidamos a equipe espiritual a ir às casas que nos assistem, auxiliar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos ouvem, restaurando as suas energias, fazendo a limpeza psíquica, auxiliando-os na limpeza mental, espiritual, na renovação das suas energias, na fluidificação das suas águas e auxiliando também a todos os nossos irmãos que se encontram nesses lares, atrelados pela psicosfera desses lares, seja por qualquer motivo, a serem amparados, auxiliados, socorridos, esclarecidos, conduzidos pela espiritualidade ao local que lhes são próprios. Agradecemos, Senhor, pela imensa oportunidade da vida. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, espero que tenham uma excelente semana e espero a todos na próxima segunda-feira, com a graça de Deus, na nossa última lição deste livro que
tanto nos auxiliou, que tanto nos esclareceu, que tanto nos amparou. Jesus no Lar, que é uma psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neo Lúcio, que trouxe essa obra preciosa para o nosso conhecimento. Grande abraço a todos, fiquem com a paz de Deus e o amor de Deus durante essa semana. Até lá!